Estamos de volta para lhe falar novamente sobre esta epidemia que estamos a viver. Desta vez já vamos falar diretamente sobre alimentação. No conteúdo anterior falámos-lhe sobre a importância do autocuidado, de não se descuidar de si próprio, mas agora vamos falar-lhe de como pode adaptar a sua alimentação a esta fase tão difícil. Muito bem, eu estava ontem a pensar sobre este conteúdo e o que é que lhe ia transmitir, que basicamente são ideias globais que nós transmitimos também aos nossos pacientes, mas ontem foi para mim um dia especial, porque pela primeira vez numa semana tive que sair de casa para ir fazer compras, como muitas pessoas, com certeza, e não só apanhei longas filas de pessoas que estavam ordenadamente e ordeiramente à espera da sua vez à porta dos supermercados, portanto estive cerca de 45 minutos à espera para entrar. E o que é que eu encontrei no supermercado? Encontrei tudo, muitas frutas, muitos legumes, portanto alimentos frescos. A maior parte dos congelados também estava disponível, peixe também havia em abundância, mas carne, havia uma longa fila para a carne e congelados ou refrigerados em termos de carnes e seus derivados não havia. Mais tarde desloquei-me a outro supermercado porque não encontrei então o que queria naquele e estava justamente nas mesmas condições, portanto muitos frescos, muitos enlatados, muitos congelados, não todos, mas a maior parte. E o que é que faltava? Carne. Portanto, achei que não podia deixar isto por falar aqui convosco, porque no meio normalmente no meio destas coisas más surgem sempre coisas boas, formas diferentes de atuar, de pensar, de nos comportarmos e, portanto, espero que este vídeo sirva também para alertar para a necessidade de consumir menos carne e de optar por outras formas de alimentação, que vou já dizer-lhe quais são. Então, como eu já lhe disse, ontem estava a pensar sobre este conteúdo e não só passei por essa situação das longas filas e da escassez de carne em todos os supermercados, nos 2 supermercados por onde passei, mas estava a pensar também como é que nós podemos encarar este facto, que é termos que estar em casa, com as nossas famílias, fechados, com alguma escassez de alimentos. Ou pelo menos com não toda a disponibilidade de alimentos e com a necessidade de nos acautelarmos, de termos algumas reservas, porque não vamos ao supermercado com a mesma periodicidade. O objetivo é espaçarmos as idas ao supermercado. Então, lembrei-me de algo que achei curioso e acho que para si também vai fazer sentido. Portanto, não sei se alguma vez na sua vida fez campismo selvagem. O que é campismo selvagem? É acampar, mas fora de um parque de campismo, portanto pode ser na praia, pode ser no campo, pode ser na serra, mas sem qualquer instalação, sem qualquer comodidade à sua volta. Então, se nós formos para uma situação destas, para um campismo selvagem que não temos água, não temos luz dentro da nossa tenda, vamos ter que, com certeza, ter alimentos de conservação mais longa. Agora, nós em casa estamos num campismo saudável, mas de luxo, porque temos água, temos luz e temos frigorífico. Portanto, imagino que vamos estar 15 dias neste campismo selvagem de luxo, que é estarmos nas nossas casas. O que é que podemos ter tal como se estivéssemos ao ar livre, mas neste caso usando o frigorífico e a comodidade da nossa despensa e das nossas próprias instalações. Vamos dar-lhe algumas ideias que me parecem muito simples e talvez mudar aqui a forma como se tem alimentado até ao momento, isto no sentido, mais uma vez, de reduzir o consumo de carne e peixe e optar por outras formas de alimentação. Muito bem, começando, por exemplo, por uma refeição como o pequeno almoço. O pequeno almoço, em que a maior parte das pessoas opta por pão, portanto diria que a maior parte dos portugueses gosta de comer pão e beber algum tipo de chá, café ou laticínio. Acho que esta não é uma refeição que traga problemas. Nós podemos comprar pão em maior quantidade e congelar. O que é que podemos pôr no pão que não se estrague e que tenha uma duração maior?
podemos usar um creme vegetal magro ou uma manteiga magra, podemos usar um doce sem adição de açúcar, por exemplo. Isto para facilitar, uma vez que por exemplo, os queijos brancos, como a ricota, como o queijo fresco, têm realmente uma duração, tempo de prateleira mais baixo, e se quer sair poucas vezes de casa, um queijo fresco tem uma duração depois de aberto de 3 dias, um queijo fresco para barrar, por exemplo, penso que seja 4, 5 dias. A mesma coisa se passa com ricota, com uma pasta vegetal de barrar como o hummus, depois de feito, depois de aberto, tem ali mais ou menos 4, 5 dias para ser consumido e estando refrigerado. Em alternativa, pode usar estas opções que lhe disse. Um pouco de pasta de amendoim, que também tem uma duração bastante longa. Pode ter ovo em casa, porque o ovo não precisa de refrigeração e tem um tempo de prateleira de pelo menos 2, 3 semanas. E pode fazer um ovo mexido para acompanhar o seu pão. Pode ainda fazer panquecas, fazer um estoque de farinha de aveia. A farinha de aveia tem uma duração muito longa, ou em forma de floco ou mesmo em forma de farinha. Pode comprar tapioca. A tapioca também é uma fécula de mandioca muito prática, que se põe na frigideira, basta aquecer, faz um género de crepe e depois recheia com os acompanhamentos do pão que estivemos aqui a falar. Portanto, crepes, tapioca, pão, papas de aveia, vamos manter os nossos hábitos de pequeno almoço, não há razão para mudar. Pequenos lanches ao longo do dia. Portanto, por onde passei, ontem vi também algum déficit de lácteos, de laticínios. Não consegui, por exemplo, encontrar iogurtes naturais de marca nenhuma para casa, que são os que todos nós consumimos, eu e os meus filhos, iogurtes naturais não açucarados. Em alternativa, vamos aumentar o consumo de frutas. A fruta fresca há em todo o lado, há nos supermercados, há nos mini-mercados, há nos supermercados de bairro. Se vive no campo ou numa zona que tenha pequenas quintinhas, pode também encontrar disponível nessas produções autónomas. Pode até ter a sua própria horta, a sua própria quintinha e ter então a sua reserva de fruta. Portanto, faça dos seus lanches. Nós estamos agora mais em casa, estamos mais parados, podemos e devemos fazer exercício em casa. No entanto, isto anula, podemos fazer exercício, mas no nosso dia-a-dia poucas deslocações temos. Portanto, ao deslocarmos para o trabalho, estamos com certeza mais ativos, temos que nos levantar, temos que caminhar um pouco, deixamos o carro mais longe. Portanto, estas deslocações que nós não valorizamos, mas que, feitas numa perspectiva diária, têm valor em termos de gasto energético, gasto calórico. E nós em casa eliminamos essa parte. Portanto, a nossa casa, à partida, permite-nos algumas deslocações, mas nunca é igual ao dia-a-dia. Então, vamos também tornar os nossos lanches mais simples. A fruta fresca deve então ser o número 1, portanto a nossa opção número 1, e podemos fazê-la acompanhar ou com um laticínio, se eventualmente conseguir encontrá-los, um iogurte de boa qualidade, sem adição de açúcar, sem adoçantes, seria mesmo o ideal. Poderá acompanhá-lo com ovo cozido, com umas oleaginosas, as nozes, os cajus, as amêndoas cruas, portanto sem serem tostadas, sem adição de sal. São ótima opção para acompanhar a fruta ou para fazer um pequeno lanche. E também podemos, para variar um pouco do pão, ter farináceos de boa qualidade, como umas tostas de centeio, que não têm adição nem de gordura, nem de fermento, e aí podemos utilizá-la como lanche da tarde e pôr aqueles acompanhamentos que de manhã já descrevemos para o pão. Portanto, não é difícil fazer lanches saudáveis em casa. O objetivo é não termos disponibilidade de alimentos não saudáveis, porque o facto de existirem, de estarem ali na prateleira, depois de abertos, então vai ser muito mais fácil consumi-los. O facto das crianças estarem em casa também não o obriga a terem mais coisas, mais alimentos que fazem mal. Portanto, os chamados alimentos de pacotinho. Por graça, ontem estava eu no supermercado e ouvia um pai ao telefone, com certeza com a mãe, a dizer: então o que é que eu levo? Estão aqui bem, estes croissants recheados com chocolate, estas bolachas recheadas com chocolate, estão ali também
aqueles pães de leite que podemos usar e que se aguentam por mais tempo, leites com chocolate para as crianças, não há necessidade de nada destas coisas, as crianças não precisam disto, não estamos numa festa, muito pelo contrário, as crianças devem fazer isto numa situação especial, de festa, de comemoração, portanto não há necessidade das suas crianças passarem a vir para casa comer pão de leite recheado com chocolate, sem querer dizer nenhuma marca, bolachas, leites com chocolate, portanto não degrade também a alimentação, a qualidade da alimentação das suas crianças, dê-lhes fruta, dê-lhes pão, dê-lhes as panquecas que tivemos aqui a falar, as tais tostas com um bocadinho de doce, eles vão gostar com certeza e são hábitos muito mais saudáveis. Em relação aos pratos principais, e com isto da indisponibilidade ou da escassez do peixe e da carne, mais da carne, acho que está na altura de todos nós termos a consciência de que é importante mudar esta tendência. Se há escassez é porque há muita procura, como é óbvio. É óbvia a diferença entre o consumo de peixe e o consumo de carne, pela escassez que agora se nota, e pela disponibilidade de outras alternativas vegetais ao peixe e à carne, como as leguminosas, como o tofu, a seitã, o próprio ovo, em que realmente não se vê escassez em lado nenhum, pelo menos onde eu estive não havia escassez de nada destas coisas. Portanto, está na altura de nós abandonarmos este estilo omnívoro ou mais carnívoro da nossa alimentação, em que consumimos como fonte proteica essencial carne, peixe e laticínios, e vamos arranjar aqui uma alternativa substituindo-os por proteína vegetal. Nós temos alguns artigos escritos sobre isso já no blog. Hoje vou dar-lhe aqui alguns exemplos simples e depois vou pôr aqui o link para que possa aceder aos artigos diretamente no nosso site. Alternativas à carne e ao peixe. É muito fácil fazer uma refeição vegetariana. Uma refeição vegetariana faz, então, utilizando uma base de vegetais, sejam eles quais forem, podem ser vegetais crus, podem ser vegetais cozinhados, salteados, por exemplo, um cereal saudável, pode ser um arroz basmati, uma massa integral, uma massa de arroz, quinoa, milho, pode ser, por exemplo, bulgur, trigo sarraceno, ou outro, cuscuz, ou outro que goste. E depois uma alternativa à proteína animal. E essa alternativa podem ser até várias, podem ser leguminosas, são as mais práticas para nós e realmente se nós comprarmos as leguminosas ainda secas, as leguminosas são o feijão, o grão, as favas e as ervilhas, e a soja, e as favas, embora nós não usemos tanto. O ideal seria comprar secas, demolhar durante 12 horas, trocando a água pelo menos 2 vezes, depois escorrer e deixar no frigorífico durante a noite, durante 8 a 12 horas, e no dia seguinte cozer a alta temperatura, ideal na panela de pressão. Portanto, estes atos designam-se por germinação, vão eliminar parte dos antinutrientes, portanto, os nutrientes que tornam as leguminosas pouco digeríveis ou mais dificilmente digeridas e que depois podem até causar alguns sintomas negativos, como inchaço, flatulência, e que levam muitas pessoas a evitá-las. Portanto, se as comprar secas e se passar por este processo de germinação, vai facilitar muito a digestibilidade das leguminosas. Portanto, já sabe, as leguminosas são uma fonte muito boa de proteína vegetal, são muito baratas e então, se as germinar, não só são mais saudáveis, tornam-se mais saudáveis, mas mais fáceis de digerir. Outras alternativas à proteína animal. Para além das leguminosas, temos os derivados de soja, portanto, a soja texturizada, que temos que demolhar e depois cozinhar, salteando, por exemplo, com os legumes. O tofu, o queijo de soja, o tofu já se encontra cozinhado, portanto já se encontra pré-preparado, basta escorrer, normalmente ele vem assim dentro de um pacote com uma água, vamos escorrer, vamos partir em cubos, por exemplo, ou em fatias, podemos saltear, podemos grelhar e acompanhar tanto com os tais legumes que dissemos, como com os cereais. Outras alternativas são o seitã, que é um derivado de trigo e soja, portanto é uma mistura de trigo e soja fermentados e que se usa mais ou menos como a descrição que fiz para o tofu. Existem outras fontes muito boas de proteína vegetal, como os cogumelos, as amêndoas, os pinhões, o amendoim, as algas, os rebentos no geral, como os rebentos de soja e outros rebentos.
Portanto, conjugue estas formas de proteína na sua refeição, porque vai beneficiar em termos de proteínas essenciais à nossa saúde. E sempre conjugando com uma base de vegetais e com alguns cereais, isto no sentido de completar a proteína e obter todos os aminoácidos essenciais. Vou agora deixar-lhe aqui uma lista de proteínas vegetais que pode usar e que encontra com muita disponibilidade nos supermercados. Então, o que é que nós estamos aqui a incentivar? Estamos a incentivá-lo a tornar-se mais flexitariano. Não é vegetariano, não é abdicar do consumo de carne e de peixe, mas flexibilizar a sua alimentação, consumir menos vezes, menos refeições de carne e peixe e intercalá-las com refeições vegetarianas, como estivemos aqui a explicar. A este regime, a este estilo de alimentação chama-se flexitarianismo, que realmente está a crescer esta forma de alimentação, principalmente entre a população mais jovem, mas que agora é uma oportunidade para todos nós nos tornarmos menos carnívoros e mais flexitarianos. Temos também ainda em alternativa a substituição da carne e o peixe pelo ovo ou por um laticínio, se não for intolerante à lactose, os queijos brancos como o ricota, o requeijão, a mussarela, a burrata, são fáceis também de encontrar nos nossos supermercados e fazem uma refeição leve e simples, quer de jantar, quer de almoço. Lembrar ainda a importância das conservas de peixe nesta fase. As conservas de peixe são tradicionais da nossa vivência aqui em Portugal, têm séculos e séculos de existência, são indústrias muito importantes e é uma fase ideal para nós nos reabituarmos a utilizar estas conservas na nossa alimentação. Quando falamos em conservas, normalmente as pessoas dizem logo atum e em água. Não tem que ser atum e não tem que ser em água. O mais saudável será ou em água ou em azeite e não em óleo vegetal. E existem até conservas em azeite extra virgem, portanto tem um preço ligeiramente mais elevado, mas em termos de qualidade tem uma qualidade superior. E existem não só conservas de peixe atum, mas existe também cavala, sardinha, polvo, mexilhão e outras conservas bastante saudáveis que podemos neste momento ter na nossa despensa e depois fazer uma salada, um salteado com legumes, que fica bastante agradável. Escorremos a conserva e juntamos diretamente à salada, aos legumes que estamos no momento a confeccionar. Portanto, usa as conservas de peixe e não as conservas de carne, mais conhecidas por salsichas, fiambre, que não são tão boas para a saúde, muito pelo contrário, já são produtos muito industrializados com muitos S. Mas as conservas de peixe não são nada disso, são bastante saudáveis, não têm qualquer aditivo sem ser o ambiente em que estão envolvidos, seja água e sal, seja óleo ou seja azeite, de preferência azeite virgem. Portanto, escorra bem e é uma ótima fonte de proteína para substituir neste momento a carne que está então em escassez. E agora pergunta-me, e algo mais prático para eu substituir uma refeição ou um lanche? Por exemplo, umas bolachas, umas barritas. Bem, já estamos aqui a entrar no domínio dos produtos mais processados, que como são mais processados têm mais tempo de prateleira, como é óbvio. Para quem pretende estar muito tempo em casa, são opções realmente bastante práticas. E aqui vamos dar-lhe a opção ou das bolachas mais simples, como as bolachas de água e sal, preferência integrais, como as muito conhecidas marinheiras, que são essencialmente farinha de trigo com azeite e sal, mas poderá também optar pelas galetes de arroz ao milho, que são essencialmente o arroz e o milho tofados, sujeitos a temperatura, e as tais tostas de centeio que falámos logo no início, que não têm sequer adição de gordura nem de fermento e que são excelentes opções e que se aguentam por muito tempo. Tem ainda algumas barritas no mercado, especialmente as barritas proteicas com suplementação em proteína e isentas de açúcar. Existem várias marcas com estas características e existem também outras barras que têm uma característica diferente, que têm essencialmente frutos secos e frutos desidratados, por exemplo, tâmaras e amendoim e coco,
que já são mais pobres em proteína e são mais ricas em açúcar e em fibra, embora açúcar natural. Mas que pode ter em casa justamente para um SOS, se precisar de sair e levar um lanche mais prático, elas são uma possibilidade que encontra atualmente em qualquer supermercado. Só mais um conselho: evite bebidas, as bebidas que não há água, como é óbvio, as bebidas açucaradas, como os sumos, os refrigerantes, não têm vantagem para a saúde, muito pelo contrário, têm açúcar de absorção muito rápida e, portanto, se tem necessidade de beber alguma coisa como conforto, uma vez que está mais tempo em casa, faça um chá, uma cevada, uma infusão e evite as bebidas açucaradas. Por fim, um outro conselho tem a ver com os alimentos que compramos frescos e que têm, neste caso, vegetais e que têm uma duração inferior a uma semana, portanto, um tempo de prateleira inferior a uma semana. O conselho é que os prepare e que os guarde em sacos individuais e os congele. Seja para fazer sopa, seja para fazer um puré, seja para fazer uns legumes salteados. Já sabe, parta para fazer já a mistura que quer depois utilizar e no dia é só tirar e saltear ou fazer uma sopa ou fazer um puré. Podem ainda comprar misturas de vegetais já congelados, se aguentam por muito tempo no nosso congelador, na nossa arca frigorífica e que nos permitem ter sempre ali uma solução saudável. Muito bem, estes são os principais conselhos do Diário de um Dietista para esta fase em que estamos em campismo selvagem de luxo, porque estamos nas nossas casas com eletricidade e com a possibilidade de refrigerar os nossos alimentos. Esperamos que estes conselhos o ajudem, que o ajudem também a organizar-se com a alimentação da família e que trate não só de si, mas também dos seus e que não descuide a alimentação de todos os que estão aí em casa e qualquer questão, qualquer dúvida, não hesite em recorrer ao aconselhamento dos profissionais da nutrição que neste momento estão a trabalhar via online, mas que vão ser peça-chave nesta organização que quer estabelecer na sua rotina, no seu dia-a-dia, mas em casa. Estamos em casa, estamos todos a fazer a nossa parte para que esta epidemia passe rapidamente e que possamos voltar à nossa vida normal. Nós, no Diário de uma Dietista, estamos a trabalhar através de acompanhamento online, estamos a continuar a vigilância dos nossos pacientes, estamos a ajudar a organizar as suas rotinas. Se quer também aprender e manter-se focado em si próprio nesta fase mais difícil, não hesite em pedir ajuda. Basta ir ao nosso site e pedir informação no separador Acompanhamento Online. Já sabe, seja em que situação for, para o Diário de uma Dietista, alimentação saudável não é dieta, é estilo de vida e é-o em todos os momentos da nossa vida. Não só nos momentos fáceis, mas também nos momentos difíceis. Até breve.